Olá, chuchus! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância da fisioterapia pélvica durante o período gestacional, ali lá no parto em si e no pós-parto, tá certo? Então, vou responder algumas perguntas, geralmente as mais comuns que aparecem aqui no consultório ou ali nas redes sociais, tá certo? Bom, primeira pergunta: quando começar a fisioterapia pélvica? Muitos pensam que é ali mais próximo do parto. Infelizmente, temos a incidência de essa gestante aparecer ali por volta de 30 semanas ou até ali 33. Já apareceu aqui no consultório com 35 semanas. Não é o mais indicado. O mais indicado é essa paciente aparecer com 14 semanas ou após a liberação médica. Então, quanto antes, melhor. No ideal, assim, dos mundos, seria até antes dela engravidar, tá certo? Então, após 14 semanas, se o seu médico não te der essa liberação, ou você pode vir para a físio, não precisa de nenhum encaminhamento. Nós somos o profissional de primeiro contato dessa paciente. Lógico que sempre vai depender da condição da paciente, tá certo? Outra coisa muito interessante: qual que seria o benefício da fisioterapia pélvica durante o período gestacional? Bom, primeiro de tudo, você vai investir em você. Então, qualquer investimento vai valer muito a pena vindo e fazendo em você. Esse é o investimento mais valioso, que mais vai te dar retorno. Concorda comigo? Porque você é a única pessoa que vai usufruir de tudo isso. Quando pensamos em gestação, é um fator de risco para desenvolver qualquer tipo de disfunção pélvica, tá certo? Quando a gente fala em relação a uma incontinência urinária, tem uma taxa aí de pelo menos 30% de desenvolver uma incontinência urinária por conta dos fatores de risco de ser uma gestação, porque tem alterações hormonais, tem alterações biomecânicas. Então, vamos já quebrar esse mito que não é a via de parto, e sim a gestação em si. E quanto mais gestações, mais chances de desenvolver qualquer tipo de disfunção, seja uma incontinência urinária, seja uma incontinência fecal ou seja uma disfunção sexual. Tudo bem? Outra coisa também importante: qual que seriam os benefícios em relação a um parto normal e um parto cesárea? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma? Quando a gente pensa em parto normal, é a via mais fisiológica ali para o nascimento, tá bom? Então, sim, se dependendo num cenário favorável, sempre eu vou sugerir o parto normal, lógico que se for também da escolha da minha paciente, tá certo? Porque o retorno também é mais rápido, é mais fisiológico. Trouxe até alguns modelinhos. Então, a nossa pelve aqui, ela é responsável por ter 3 órgãos aqui dentro: o reto, a bexiga e o canal vaginal. O nosso canal vaginal, ele não é um canal reto, é um canal cilíndrico, tá certo? Então, ele é como se fosse fazer um J. Então, ele vai fazer esse trajeto aqui, ó. Então, o bebê, ele vai ter que vencer todas essas estruturas ósseas, né? E vencer também em relação à musculatura ali do assoalho pélvico. Então, o assoalho pélvico seria o chão aqui dessa pelve, tá certo? E uma das funções ali do fisioterapeuta no trabalho de parto seria usar alguns recursos de alívio de dor, como o TENS, principalmente em algumas regiões, focando ali para diminuir a percepção dolorosa, como massagens, e principalmente identificar o nível aonde o bebê se encontra, para o quê? Favorecer, aumentar os estreitos, aumentar o espaço aqui e ele conseguir vencer esses bloqueios ósseos aqui na pelve da mãe, tá certo? Outra coisa também muito interessante, pensando ali no parto normal, nós vamos ensinar o seu sistema nervoso central como que seria ter uma percepção de como
o bebê ali sair daquela pelve. Principalmente quando a gente pensa na primeira gestação, o seu cérebro, a função dele seria cumprir uma tarefa. E ele é preguiçoso. Então, quando a gente pensa em como que vai ser lá no dia, qual a referência que eu vou ter, se você não teve nenhuma experiência, nenhuma vivência, da onde que ele vai tirar referências para lá no dia você realmente conseguir ter essa experiência? Então, esse recurso que a gente utiliza aqui na fisioterapia pélvica é o Epinô. O Epinô ele foi desenvolvido por um alemão. Então, o que vamos sugerir? Após a massagem ele é super bem-vinda, a massagem perineal. Lógico que vai depender muito de cada paciente, por isso que é importante, é de extrema importância ter uma avaliação precisa e individualizada. Então, o exercício, a orientação que eu passo para uma, talvez não vai ser para outra. Então, por isso que a gente precisa individualizar nosso tratamento. A massagem perineal tem que ser realizada em todas as pacientes, independente ali da via de parto que você quer, tá certo? Então, vamos dar estímulos aqui nessa região. Essa musculatura, ela tem uma capacidade viscoelástica. O que seria isso, Paty? Então, imagina como se fosse um elástico. Ele vai distender, mas quanto mais ele distende, ele também tem que voltar. Porém, se eu passo disso, ele fica o quê? Ele perde essa capacidade elástica e vai para plástica. Então, eu não vou alongar essa musculatura, eu vou dar estímulos proprioceptivos aqui para ela começar a ter uma diminuição se tiver um ponto gatilho, um ponto de tensão. E isso, e preparando essa musculatura para o grande dia. Lá no dia, temos uma capacidade hormonal muito grande. Essa capacidade aqui deste períneo, tem um estudo que enfatizou que esse períneo pode chegar até 250% de tamanho. Então, sim, dá para passar um bebê nessa musculatura. Nós sempre vamos tentar preparar essa musculatura e o corpo. Por quê? Após a massagem, vamos colocar este Epinô lá no canal vaginal e dar estímulos de pressão, tá certo? Para você sentir lá no seu canal. E a partir disso, vamos orientar qual que seria a melhor força combinando junto com as posturas de parto, para quê? Ter um direcionamento da força mais apropriado e mais protetivo para aquela musculatura. Então, o Epinô é como se fosse um biofeedback, porque ó, imagina que esse Epinô ele tá lá embaixo, tá? Então, se eu tenho uma contração, alguma ativação, ele mostra para mim. Isso é interessante porque às vezes, por conta ali do inchaço, maior peso ali naquela região pélvica, às vezes a paciente pode ter uma diminuição de ativação um pouco mais diminuída. Então, o Epinô ali serve também como um direcionamento para ela ter essa maior percepção, tá certo? Em relação ao parto cesárea. O parto cesárea seria uma cirurgia abdominal. Então, é um procedimento um pouco mais invasivo. Tem muitas pacientes que às vezes sugerem por essa via de parto, porque elas pensam que vai ficar talvez com a vagina um pouco mais larga, tem medo ali de desenvolver uma incontinência urinária. Porém, entretanto, tem uma maior taxa de desenvolvimento de disfunção sexual quem fez uma cesariana. Então, tem que prestar atenção realmente se de fato é a sua vontade. O que talvez é o maior intuito ali da físio? Deixar essa mulher mais informada possível, para sim ela ter a opção de ter uma escolha realmente de fato e ela estar consciente sobre essa escolha. Quem não tem escolha não tem nenhuma opção. Então eu quero que você entenda todos os prós e contras de um parto normal e os prós e contras de um parto cesárea e aí sim ter a melhor opção. E uma coisa também muito que é importante enfatizar, durante esse período dessa cesárea,
que é um procedimento ali invasivo, de fato, isso pode interferir na sua cinta fisiológica. O que seria isso, Paty? Então, aqui tá sua pelve, tem uma musculatura profunda aqui que envolve, que é conectada junto com a pelve, junto com essa musculatura ali da coluna e a musculatura abdominal. Então, o transverso do abdômen é como se fosse a nossa cinta fisiológica. Ela já faz essa função. Função do quê, Paty? De estabilização, de equilíbrio postural. Então, quando a gente faz um procedimento invasivo, que é cortar 7 camadas aqui, como é que essa cinta vai corresponder, tá certo? Um dos recursos que podemos utilizar é o tape no pós-parto. Porém, entretanto, o tape, ele não é uma coisa milagrosa. O tape seria isso daqui, ó, essa fitinha aqui, ó, que utilizamos na região abdominal. Precisamos de mais estudos para ter mais evidência científica, com mais peso, porém, entretanto, eu uso bastante na minha rotina clínica no período da gestação, porque dá conforto, dá um estímulo na região ali do músculo e não inibe a ativação muscular, principalmente se a gente for pensar no pós-parto. Então, quando a gente coloca uma pressão adequada, porque também pode ser o risco, se eu colocar muita pressão, essa paciente pode sentir alergia, algum tipo de desconforto. Então, quando eu coloco esse tape nessa região pós-parto, que geralmente é nesses 7 dias, quanto mais imediato melhor, entre 24 até 48 horas, mas ela geralmente fica nesse período com o tape 7 dias, é importante porque ela não fica com aquela sensação dos órgãos tudo solto, dá mais estabilidade e ela consegue fazer algumas ativações e não inibe a função abdominal. Isso é importante ressaltar. E até durante esse período gestacional, tem muitas mulheres que sentem muito peso, principalmente aqui embaixo do ventre, né? Sente talvez aquele abdômen que não parece que tá tudo solto. Então, quando a gente coloca o taping, dá um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de percepção em relação à postura que ela tá adotando. Lógico que associando junto com os exercícios e com um tratamento mais individualizado. Tá certo? E falando sobre dor, o que é importante também ressaltar? Uma dor não tratada na gestação pode enfatizar a via dolorosa lá no dia do trabalho de parto e um fator importante. Essa dor não tratada pode virar uma dor crônica, em torno aí pelo menos de 6% no pós-parto. Então é sério, pode até desenvolver até uma possível depressão. Então, tem que fazer atividade física, tem que procurar ajuda, tem que se informar e sentir dor pode ser comum, mas não tem que ser normalizada, principalmente ali na gestação, tá certo? Outra coisa que eu também queria falar com vocês, deixa eu ver aqui no meu resumo, tá certo? Coisa sobre incontinência urinária. Incontinência urinária é uma disfunção, só que precisamos avaliar sempre a função. Por quê? Porque será que é quando você espirra? Quando você tosse? Será que em qual posição que você faz isso? É em pé, deitada, é sentada? Então, a partir disso, precisamos identificar se é uma falha biomecânica, se é uma falha muscular ali, para realmente ser de fato mais assertivo e auxiliar nessa disfunção. Um recurso que temos aqui no consultório, que eu tô muito feliz que foi recentemente adquirido, é a radiofrequência. A radiofrequência, deixa eu pegar aqui, a radiofrequência podemos utilizar tanto na região íntima quanto na região abdominal, associando, lógico, com os exercícios, mas é um tratamento indolor que o quê? Através de altas temperaturas estimula a produção de colágeno. Então, se você acha que lá embaixo tá meio solto, não tá tão ativo assim, né? Parece que tá meio flaquinho, tá meio flácido. Isso na região abdominal, isso na região perineal, conseguimos fazer estímulo ali de colágeno. Infelizmente, eu não posso mostrar os resultados aqui da região lá de baixo, mas temos bons resultados já na primeira sessão.
Quem é gestante não pode fazer, mas no pós-parto ele é super bem-vindo, até mesmo para auxiliar no tratamento ali de uma diástase, até mesmo para auxiliar no tratamento ali de alguma disfunção pélvica, seja uma disfunção em relação a disfunção sexual ou evacuatória ou até mesmo urinária, até mesmo estimulando mais tônus dá estímulo também de maior contração, melhor percepção, tá certo? Então é um tratamento bem interessante, tá? O que eu também iria falar? Em relação sobre o tratamento da diástase. O tratamento da diástase, nem toda diástase vai ser fechada, tá certo? Porém, precisamos realmente de uma avaliação. Quando essa paciente vem aqui nessa avaliação pós-parto, e é uma coisa muito interessante, quanto mais rápido, melhor, tá certo? A gente espera aí uma resposta dessa musculatura dentro de um mês. Então, esse primeiro mês é primordial, porque a gente vai dar estímulos nessa musculatura e a gente vai perceber se essa musculatura tá correspondendo ou não. Mas cada corpo vai se apresentar de um jeito e cada diástase vai se apresentar de um jeito. Então, não tem receita de bolo. Tem diástase que depois de um tempo parece que estagna, parece que não desenvolve, talvez até aquele certo ponto ela chegou no seu limite. Então, tudo depende. O que a gente vai priorizar? A função. Se essa função não está sendo prejudicada ou não. Se tem alguma disfunção ali envolvida. Tá certo? E outra coisa, para fechar talvez todo esse vídeo, uso de cinta ou não? Não, chuchu, não use cinta. No máximo, usar um tape. Porém, entretanto, Paty, não tô gostando da minha região abdominal. Eu acho que eu vou precisar ir num evento e eu não tô muito segura. Eu sempre falo. Difícil a gente também deixar uma coisa muito rígida, né? Cada pessoa vai entender a sua situação e cada um é diferente, né? Então, eu sempre tento sugerir, não dá prioridade para cinta, mas vamos supor assim, eu preciso ter um evento, um casamento, eu queria ir, parece que eu não fico tão confortável sem a cinta. Então, se você for usar, usa em poucos períodos, mas aí depois você tira. Não é para você ficar o dia todo. Eu sempre vou dar prioridade para vocês fazer exercícios, estímulos abdominais, nem todo abdominal é para você. Então a gente precisa entender como é que tá essa pressão intra-abdominal, se estufa, se não estufa. Fazer alguns exercícios respiratórios para ir aos poucos, dando condição, dando percepção de ativação abdominal, é muito mais interessante. Por quê? Se eu coloco essa cinta, uma pressão muito grande, né? A tendência é o quê? Eu inibir a ativação muscular dessa cinta fisiológica nossa mesmo, abdominal, aumenta a sobrecarga ali no assoalho pélvico. E quantas vezes muitas mulheres aí na idade da minha mãe, da minha tia, por exemplo, usaram cintas períodos longos durante algumas gestações e o que veio aí com uma incontinência urinária. Então, tudo depende. Eu sempre vou pedir para você, se você ficar poucos períodos e sempre tirar, tá certo? Bom, espero ter esclarecido algumas dúvidas mais comuns sobre parto, pós-parto. E eu espero, Chuchu, que você tenha tido e eu espero que você tenha um arsenal para ter a melhor decisão em relação à via de parto. Se você me perguntar, Paty, qual é a melhor via de parto? Depende. Eu não sei se você tem alguma condição que inibe o parto normal, como istmo cervical, incompetência do istmo cervical, perdão, porque pode ser uma intercorrência ou às vezes um prolapso de cordão. Istmo cervical é quando esse colo ele começa já a se abrir e aí pode ser um
um pré-requisito para você não ter um parto normal. Você pode ter um parto normal, sim, só que tem mais risco, talvez, de como esse colo ele já tá querendo se abrir com antecedência, tem risco de ter um parto prematuro e não pode, geralmente os obstetras fazem um repouso relativo, não é um repouso absoluto. A gente já viu na literatura que exercícios físicos eles são muito mais benéficos do que inibir essa paciente de não fazer nada. Porém, essa paciente, ela pode fazer fisioterapia pélvica? Deve, sim. Por quê? A gente primeiro precisa entender o padrão dela, a gente dá prioridade à funcionalidade, porque se ela ficar inativa, isso pode comprometer musculaturas vitais, tá certo? Então, dentro do ambiente, dentro do quadro clínico que ela apresenta, ela precisa se movimentar, talvez em demandas menores, talvez em demandas que ela consiga ali dentro da rotina dela, nem que seja deitada de lado, mas ela precisa fazer movimentos, fazer exercícios que estimule a funcionalidade dela, não comprometendo ali órgãos e funções vitais. Tá certo? Então, meu recado aqui hoje, escolha a melhor via de parto, mas desde já tenha segurança, protagonismo, autonomia para você decidir a sua via de parto. Sempre tento enfatizar, a mulher que controla o corpo, ela controla o parto, mas uma mulher informada, ela se empodera em relação, ela tem escolha realmente, de fato, se ela quer uma via cesárea desse jeito ou daquele jeito. E meninas, meus chuchus, façam o plano de parto, tá bom? É uma ferramenta simples, mas totalmente importante. E eu quero que vocês olhem depois do processo de parto, vocês olhem para trás e falem assim, nossa, eu tomei a melhor decisão, eu fiquei segura com as minhas escolhas, porque realmente eu tava me sentindo realmente confortável em relação a isso. Não dá para mudar o desfecho de um trabalho de parto quando ele já foi. Vai precisar realmente de um novo parto para ressignificar. Então é importante sim, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo e até mais, chuchus!